Olá, nono ano, tudo bom, meus amores? Na aula de hoje nós vamos começar a trabalhar sobre as sociedades da Europa, sociedade europeia. Vocês podem acompanhar comigo no grupo 4, capítulo 5, página 224. Nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre a diáspora, sobre as diásporas. Diáspora é o processo de dispersão das pessoas, sair de um continente com destino a outros territórios. Assiste comigo essa música que o livro traz para vocês, rapidinho, linda. Vamos lá. Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram. Vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram. Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, no Mar Sagrado, no Center Shopping, superlotados de retirantes, refugiados. Where are you? Where are you? Where are you? Onde está meu irmão, sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu Senhor? Onde estás? Onde estás? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, no Mar Sagrado, no Center Shopping, superlotados de retirantes, refugiados. Where are you? Where are you? Onde está meu irmão, sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu Senhor? Onde estás? Onde estás? Where are you? Where are you? Where are you? Devido à configuração territorial da Europa ser bastante fragmentada, como vocês podem observar aqui,
e haver uma enorme pluralidade cultural, nós vamos ver que esse continente ele vai ter uma relação muito estreita com os movimentos populacionais. A pequena extensão territorial de determinados países e a facilidade dos meios de transporte atual permitem, sem grandes dificuldades, que as pessoas estejam atravessando 3 ou mais estados em questões de horas. Assim, o contato com estrangeiros para os habitantes desse continente é considerado algo extremamente cotidiano. Se nós formos analisar a porcentagem de imigrantes que vivem nos países europeus, vamos ver que ela é bastante variada. Os países da Europa Central, como a Suíça, a Áustria e alguns países setentrionais, como a Suécia, apresentam uma maior porcentagem de população imigrante. As grandes potências europeias, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, também apresentam uma considerável porcentagem de imigrantes, o que evidencia a atração exercida pelo fator econômico sobre eles. O contato constante de europeus com culturas estrangeiras não é um fenômeno novo, sempre existiu. Se nós formos analisar o processo, só um minutinho, gente, deixa eu trazer aqui para vocês. Oh dear. Vocês não estão vendo a falha não, tá bom? Aqui. Se nós formos observar o processo colonial, nós vamos conseguir ver que foi uma constante nas nações europeias. No processo do colonialismo, a gente vê a supremacia de nações, a supremacia da Europa sobre o restante do mundo, sobre o restante do globo. E aí nós vemos na largada desse processo, Portugal. Portugal vai iniciar sua expansão e vai ter, sua expansão ela vai ter reflexos no continente americano, no continente africano, olha só, em outras nações. Vamos ler um pouquinho na página 227. Período colonial, entre os séculos XVI e XIX, a imigração europeia foi decorrente das relações entre metrópole e colônia. O fluxo migratório estava ligado ao desenvolvimento de atividades econômicas. Como nós vemos Portugal e Espanha passarem por um processo de desenvolvimento e de unificação monárquica bem antes de todas as outras nações da Europa, nós vamos ver essas duas nações, Portugal e Espanha, se intitulando como, digamos que, as detentoras do poderio do restante do mundo. E aí, sob a bandeira do Tratado de Tordesilhas, nós vamos ver elas estarem dividindo uma parte para a Espanha e uma parte para Portugal. Todo o restante do mundo seria dividido entre elas somente. Mas Portugal, ela vai ficar com a parte que eu mostrei anteriormente para vocês, lembrando que a princípio a parte de Portugal ela era só uma parte costeira. A maior parte do território era realmente pertencente à Espanha. Posteriormente, quando outras nações também passam pelo seu processo de desenvolvimento, de unificação monárquica, essas outras nações também vão se lançar no processo colonialista. Uma delas é a França. E a França vai tentar entrar, inclusive, na América do Sul. França, Holanda, Inglaterra são nações que, a posteriori, passam pelo seu processo de unificação e começam a estar disputando espaços no globo também. O Império Colonial Britânico é um dos mais extensos. Observa a quantidade de colônias que a Grã-Bretanha, o Reino Britânico consegue realmente estar anexando, está tornando poderio e possessão sua. Até mesmo a Bélgica, que é uma nação bem menor, ela vai estar tendo sua possessão no processo neocolonialista, pegando parte da África. A Holanda também vai ter suas possessões, tanto no processo colonialista quanto no processo neocolonialista. E a Itália também.
certo? Acompanhe comigo no livro didático de vocês os fatores de origem. O contexto político, econômico e social dos países europeus e dos países da América da Oceania criou condições consideradas favoráveis tanto para a saída dos europeus de seus territórios quanto para a chegada deles aos países continentais. Fatores de origem: aumento demográfico nos países europeus, melhoria de qualidade de vida e longevidade, crises políticas e econômicas, expansão do Império Otomano, Rússia e Austro-Húngaro e guerras. Gente, agora bora destrinchar isso melhor. Olha só, o aumento populacional vai fazer com que o território ele se torne consideravelmente pequeno, porque analisa comigo o mapa europeu. Agora vamos contrapor isso com o mapa colonial europeu. Vamos pegar para a possessão espanhola. Olha só um minutinho. Se nós formos analisar o tamanho da Espanha e colocarmos num paralelo a possessão territorial que ela vai anexar, que ela vai adquirir, a gente vai encontrar uma dicotomia muito grande, uma diferença muito grande. Era necessário, por uma série de fatores como a crise metalista, a necessidade de mais metais na Europa, a necessidade de possessão territorial, um local para o escoamento dessa população, colonizar, povoar, encontrar novos territórios. Crises políticas e econômicas vão ser uma constante que vão estar criando, principalmente dentro da França e da Itália, a necessidade da saída da população, a diáspora da população desse território para outros locais, como no caso do nosso Brasil. No período de guerras, de unificação italiana e processos de guerra também no Império Germânico, nós vamos ver a população que estava sofrendo com esse processo de guerras migrar diretamente para dentro da colônia. Para dentro da colônia não, me perdoa, galera. Migrar para o Brasil, porque aqui nós dizíamos que quando essa população viesse para cá, elas ganhariam terra e ganhariam também a possibilidade de iniciar uma nova vida, porque aqui eles aprenderiam como trabalhar com a agricultura. O que com o passar do tempo vai ficar mais do que claro que é apenas mentira, mas eles vêm incentivados por essas desculpas, por essas ilusões criadas. Voltando a tratar sobre os assuntos, sobre os fatores de destino, um deles seria a ausência da mão de obra escravizada. E aí eu vou trazer vocês novamente para o contexto do Brasil. Olha só. Quando nós temos a abolição da escravatura no Brasil, vai haver um processo chamado de branqueamento da população. Nós já conversamos isso em história. Nesse processo de branqueamento da população, se torna necessário substituir a mão de obra negra e escrava pela mão de obra branca europeia. Assim, nações como Itália, Alemanha vão receber uma forte propaganda vinda do Brasil dizendo: venham, que quando vocês vierem para cá, nós vamos lhes auxiliar com tudo aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Nós vamos dar terras, nós vamos ensinar a cultivar, e quando eles chegaram aqui era letra morta. Isso realmente não aconteceu. Mas observa que a abolição da mão de obra escravizada, a abolição da escravatura é um dos fatores que vai ocasionar a migração da Europa para o continente americano. Vou voltar aqui para vocês, só um minutinho. Tá? Como a Europa ela estava vivendo um processo de guerras internas, estava extremamente instável a vida deles lá, eles vêm para cá em busca desse novo território, em busca dessa melhoria de vida. Outro fator de destino, políticas de europeização da população, que eu acabei de explicar para vocês. É melhor a mão de obra europeia, é melhor a mão de obra branca do que a mão de obra africana, do que a mão de obra escrava, do que a mão de obra negra. Observa que
Até a abolição da escravidão, a mão de obra negra, ela era aceita, ela era bem empregada, e agora já passa a não ser mais interessante, tá? A partir do momento em que eu tenho que pagar mensalmente por isso, eu tenho que pagar um salário por isso, não é mais um objeto meu, a mão de obra escrava, a mão de obra africana já não me é mais útil. Outro fator, nos fatores de destino, é a expansão das atividades agrícolas e industriais. Aumenta a grande parte dessa população que vem da Itália, que vem da Alemanha, eles vão estar sendo inseridos nas capitais brasileiras, porque agora essas capitais elas passam a ter o desenvolvimento da indústria. Então agora essa população vai ocupar esses cargos de funcionários agrícolas e industriais. Outro fator é o grandes vazios territoriais e demográficos nas áreas do seu interior. E aí a gente vai observar principalmente o contexto norte-americano. A América do Norte, ela vai, no seu processo de independência, de afirmação, ela vai estar oferecendo uma quantidade de alqueires para quem viesse da Inglaterra, quem viesse das nações inglesas para dentro do seu território, sendo que eles tinham que obrigatoriamente passar 5 anos nesses lotes de terra. Durante 5 anos era obrigação tornar esse lote de terra cultivável. Após esses 5 anos, a pessoa ela poderia continuar lá e essa terra seria realmente doada, passada para o nome dessa pessoa. Então, a necessidade de colonizar, a necessidade de povoar a América do Norte vai fazer com que eles assumam essa postura de estar chamando, de estar trazendo pessoas de lá, do continente europeu, e dando a essas pessoas realmente terras cultiváveis e terras suficientes para que eles viessem tornar, além da terra produtiva, tornar isso como uma fonte de renda útil para a sua vida e o seu início de realmente estabilização dentro do continente americano, tá? Acompanha comigo no livro didático, lá na página 228, vai estar dizendo assim, no último parágrafo: esse movimento populacional da Europa para o mundo teve impactos tanto nos países de origem quanto nos de destino. Nos países de origem, a saída de grande parcela da população representou um alívio às pressões geradas por crises econômicas, sociais e demográficas, facilitando o processo de recuperação desses países. Nos países de destino, a vinda desses fluxos populacionais possibilitou o povoamento e a dinamização econômica de regiões mais atrasadas, além da extinção e a substituição da mão de obra escravizada por mão de obra livre europeia. Então, nós precisamos observar que assim como vai haver uma mudança bem significativa, eu vou achar o slide certo, galera, só um minutinho. Assim como vai haver uma mudança, hoje a gente acha e a gente perde. Pronto. Assim como nós vemos um impacto muito grande nas nações que vão sofrer com o processo de diáspora, nós também vamos ver um impacto muito grande nas nações que recebem essa população, que recebem esses novos valores culturais, recebem esse novo dialeto, recebem várias características vindas de outro continente para dentro do seu território. Minha riqueza, eu quero que você agora vá na página 252 do seu livro didático de geografia. Vou deixar bem grande aqui para você não correr o risco de dizer que não viu, beleza? Você vai lá na página 252 do seu livro didático e responda aos exercícios de aplicação e exercício proposto, questão 1, 2 e 3. É bem pouquinho,
E eu já estou aguardando a foto com as imagens do exercício respondido por vocês, beleza? Na próxima aula eu vou voltar com vocês explicando sobre a organização da Europa no pós-guerra mundial e fazendo a correção dessa atividade. Amores, qualquer dúvida, me procurem, perfeito? Não fiquem com dúvida, por favor, me procurem. Beijo grande e até a próxima. Tchau!